A paz do Senhor, meu irmão. Você sabia que o rei Artaxerxes da Pérsia tinha a mão direita maior que a esquerda? Que Deus possa, através desta mensagem, se particularizar com você e com a sua vida. Aqui quem fala é o evangelista Miguel de Souza, aqui da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo número 6, a partir do verso 19. Vamos fazer uma meditação aqui na palavra de Deus. É muito interessante aqui, fala sobre o sermão da montanha, o sermão do monte. Você vê que no capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus subindo ao Monte das Oliveiras, abrindo a sua boca, os ensinava. Jesus ali traça a bem-aventurança. E aí esse sermão ele continua no capítulo 6 e vai até o capítulo 7. Né? Vamos pegar aqui a quinta sessão deste texto aqui sobre o sermão da montanha. E vamos falar sobre, o título diz assim, o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e a ansiosa solicitude pela nossa vida. O versículo 19 do capítulo 6 diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde o ladrão mina e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde o ladrão não mina e não rouba. A gente sempre é abordado por algumas perguntas se é pecado ser rico. A Bíblia não condena a riqueza, a Bíblia condena o amor à riqueza, ou seja, a avareza. Mas Jesus aqui está falando algo muito interessante. Ele não está falando de uma herança qualquer, ele está falando de um tesouro. Né? Ele disse aqui, ó, não ajunteis tesouro na terra, porque você corre três riscos. Né? Em primeiro lugar, aonde tem a traça. Então, o que escapar da traça, vem o ferrugem. O que escapar do ferrugem, vem o que o ladrão mina e rouba. Então você vê que são três investidas para destruição quando você junta tesouro na terra. Eu não vou investir, digamos assim, em material, em bens material que possa dar traça. Eu vou investir em algo que não dê traça, mas aí tem um ferrugem. Aí eu não vou investir em material que venha atrair o ferrugem. Digamos, um dinheiro no banco, né, um juro. Mas os ladrões, eles minam, eles roubam o banco. Constantemente a gente vê no nosso país aí, é o que mais tem assalto de banco. Então Jesus aqui, ele está dizendo para você, acumular tesouro no céu. Porque lá, sem chance, não haverá traça. Lá, sem chance de ter ferrugem e muito menos de ter ladrão. Porque lá só vai ter comprado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tá? Eu quero, dentro deste texto aqui, eu fiz uma colinha aqui, e nesta colinha eu quero passar para você os três passos para ter um tesouro no céu. O que eu faço, meu Miguel, para ter esse tesouro no céu? Então, vamos ver aqui no decorrer desta mensagem os três passos importantes para ter um tesouro no céu. Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O Paulo lá, em uma de suas cartas, ele fala que o amor à riqueza é a raiz de toda espécie de males. Né? Por causa disso, muitos se desviaram dos caminhos do Senhor. Não é isso que Deus quer para nós. Deus conhece a nossa estrutura. Né? Quantas pessoas entram na igreja e antes de ir para a igreja eram pessoas que investiam em jogos, investiam em bebida, investiam na orgias, os prazeres efêmeros desta vida. Depois que essa pessoa se converte a Cristo, ele muda, né? Ele começa a já não gastar mais com cigarro, não gasta com bebida, começa a dizimar, ofertar, e Deus então começa a abençoar essa pessoa. Só que muitas vezes essa pessoa é tão abençoada que depois ele esquece de onde veio, né? Então ele começa a ter amor, ou seja, a avareza começa a dominar a sua vida. O nosso irmão Salomão disse que aumentando a tua fazenda, não ponha nela o seu coração. Não há nenhum pecado em ser rico, mas colocar o coração na riqueza. Quando a Bíblia fala aqui, neste mesmo texto aqui, fala sobre o amor a Deus e a Mamon, o amamo, mamon no aramaico quer dizer riquezas, bens material. Você não pode ter. Você vê que o exemplo da mulher de Ló, o grande problema da mulher de Ló foi o apego, o amor
a Sodoma, as mordomia, as luxúrias que ela tinha ali. Então o amor aí se fez com que ela olhasse para trás. Não que ela não tivesse se divertido. Quando o anjo chegou ali com a pessoa de Ló, orientou a Ló, Ló orientou a esposa e as filhas. Né? O anjo disse: apressa-te, escapa-te por tua vida. Não pare em toda a campina do Jordão e nem olhes para trás. Então ele foi bem enfático, o anjo ali. Não era para parar, era para prosseguir, e não era para olhar para trás. Infelizmente, a esposa do nosso irmão Ló, ela olhou para trás, como muitas pessoas, né? Olha para trás. Olhar para trás é olhar para o pecado, é viver do passado também. Quantas pessoas que vêm para a igreja, mas ficam olhando para o passado, remoendo o passado. Paulo disse que pensar nas coisas lá de cima. E temos que olhar para frente. Né? Olhar para frente, de onde vem o nosso autor e consumador, a nossa salvação. Então, os 3 passos para ter o tesouro no céu. Primeiro, né? Dando bens materiais aos pobres, ou seja, ajudando os pobres, né? Nós temos ali um texto sagrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, quando Jesus se depara com aquele moço rico, né? E aquele moço chegou com Jesus e disse: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus fala sobre os mandamentos como lei. Ele disse quais, se fez de vítima. E Jesus traçou ali do decálogo 6 mandamentos para ele. Ele disse: olha, Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? O que Jesus fala ali para ele? Jesus disse: olha, tu vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Tá? Você vê que aqui, eu coloquei aqui, ajudando os pobres, ou doando aos pobres, como você achar melhor. Ajudando os pobres. Jesus só tu vai e vende tudo que tu tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí depois tu vem e segue. Então ele tinha que fazer 2 coisas importantes. Vender tudo que tinha, se desprender. Por que Jesus fez aquilo com ele? Porque Jesus sabia que ele amava a riqueza. Jesus não estava interessado na realidade que ele desse. Mas Jesus conhece o meu e conhece o teu coração. O Senhor me sonda e sonda você. Então Jesus conhecia o coração daquele jovem rico. Aquele jovem chegou ali tentando se justificar pelo fato de conhecer os mandamentos. Jesus pediu que ele cumprisse apenas 2 dos 6 mandamentos que foi mencionado ali: amar a Deus e o próximo. Ao vender o que tem e dar aos pobres, ele estava demonstrando o amor ao próximo. E em seguida, em seguir a Jesus, significar que ele estava colocando Deus acima de tudo. Quando aquele moço chegou com Jesus, aquele doutor da lei, perguntando para Jesus qual é o grande mandamento, que foi que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o segundo grande mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você observa ali neste doutor da lei, quando chegou com Jesus, né, ele queria saber sobre qual seria o grande mandamento, ou seja, o maior de todos os mandamentos. É simples, é amar a Deus e ao pobre, né? Ou seja, entra aqui a Deus, né, em primeiro lugar, e ao próximo. Ou seja, é como que uma cruz, né, no sentido vertical e no sentido horizontal. No sentido vertical entre eu e Deus e no sentido horizontal entre eu e meu próximo. Este moço aqui, esse jovem, apesar de ser rico, né, esse jovem cheio de sonho, de projeto, né, mas esse moço, ele não atentou para o que Jesus falou. Jesus disse: então dificilmente entrará no reino do céu, porque aquele moço amava a sua riqueza, o seu tesouro, os seus bens. O seu coração estava nos seus bens, não estava em Deus, em amar a Deus, e muito menos em amar o próximo. Então, o primeiro passo aqui para você ter um tesouro no céu, né, é dando bem materiais aos pobres. Faça isso. Se você não tem um coração bom assim, peça a Deus para te dar um coração bom. O segundo passo, melhor dizendo, para que você tenha um tesouro no céu, seria cuidando dos santos em suas necessidades. Vou repetir mais uma vez. O segundo passo para você e eu ter um tesouro no céu é cuidando dos santos nas suas necessidades. Vamos ver o que diz lá no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 45 de Atos. 2 de Atos, e o versículo 45 diz assim, ó: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Tá? Então aqui na igreja primitiva, aqui, né, o nosso irmão Lucas, que é o doutor Lucas que descreve este livro, que escreveu esse livro, ele mostra que o segundo passo para ter um tesouro no céu
cuidando dos santos em suas necessidades. Vou ler mais uma vez. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. Você tem essa facilidade? Você tem um coração generoso ao ponto de fazer isso? De dividir o pão com aquele que não tem? Ainda em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, né, nós estamos vendo aqui o segundo passo. O segundo passo aqui é para ter um tesouro no céu. Nós vimos o primeiro passo, né? E vamos agora para o segundo passo. O primeiro passo, então, para ter o tesouro no céu, dividindo ou ajudando os pobres, né? Um bem material. O segundo passo também, cuidando o santo da sua necessidade. Temos aqui também no livro de Atos, capítulo 4, versículo 34 e versículo 35. Vamos ver o segundo passo, cuidando do santo nas suas necessidades. Diz assim, Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Não havia entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então você observa aqui que o segundo passo para ter um tesouro no céu é cuidando do santo na sua necessidade. Eu vou ler mais uma vez aqui o versículo 35 do capítulo 4. Repartiu cada um segundo a necessidade que tinha. Então, este é o segundo passo se você quer acumular tesouro no céu. Porque lá no céu, como eu falei no início, não existe a traça, não existe ferrugem e não existe ladrão para minar e roubar. Então, o segundo passo para que você tenha um tesouro no céu é exatamente isso. O terceiro passo para ter um tesouro no céu, cuidando dos servos do Senhor. Vamos lá para Filipenses capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17. Filipenses capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17. Este é o terceiro passo, né, para que você tenha um tesouro no céu, cuidando dos servos do Senhor. Diz aqui a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Porque também, uma outra vez, me mandaste o necessário. Isso é Paulo escrevendo à igreja lá de Filipe, né? Porque também, uma outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Ou seja, quando as pessoas estavam ajudando a Paulo, Deus estava abençoando, no sentido aqui, poderíamos dizer, no sentido espiritual, a conta espiritual deles, ou seja, o tesouro no céu. Quando a gente vê essa palavra conta, onde é que se abre uma conta? Né? No banco? A impressão que dá aqui neste texto é que no céu existem bancos. Escritores ali do Apocalipse, nosso irmão João, ele diz que as nossas obras hão de nos acompanhar. Ou seja, o que é que vai nos acompanhar além do túmulo? São as nossas obras. Não é a nossa roupa, não é o nosso calçado, não é a nossa casa. O que vai nos acompanhar além do túmulo é exatamente as nossas obras. Então a gente está vendo aqui os 3 passos para ter um tesouro no céu. Em primeiro lugar, dando coisas materiais aos pobres. Em segundo lugar, cuidando dos santos em suas necessidades. E em terceiro lugar, cuidando dos servos do Senhor, como eu li aqui. Porque também, uma outra vez, me mandaste o necessário. Ou seja, as pessoas enviavam para o irmão Paulo. Isso aqui está se tratando da obra missionária. Então, você quer acumular tesouro no céu, você não deve esquecer esse ponto importante, de ajudar os pobres, né? Auxiliar os irmãos nas suas necessidades e, em terceiro lugar, investir na obra missionária. É o maior investimento que existe na obra missionária. Se você vê as igrejas que investem em missão, são igrejas que são prósperas, Deus abençoa de uma maneira extraordinária. Quem sabe você conhece alguém que trabalha na missão em algum lugar, procure investir, porque ao fazer isso, você está acumulando tesouro no céu. Lá não existe traça, lá não existe ferrugem e não existe ladrão para minar e roubar. Que Deus possa nos abençoar através desta mensagem. E você e eu precisamos a cada dia mais de um coração generoso. O amor
não é só sentimento. O amor é compartilhar. O amor é dividir o pão com aquele que não tem. Que Deus, através do Espírito Santo, derrame o seu amor no nosso coração, para que nós possamos ter esse coração generoso para ajudar os nossos irmãos. Quantas pessoas da nossa igreja, você talvez na sua, na minha igreja, o que tem de irmãos necessitados, nós temos aqui em Porto Alegre, é muito comum, em todas as Assembleias de Deus, no dia da Santa Ceia, a campanha do quilo, né? As pessoas trazem um quilo de alimento não perecível para ajudar os irmãos necessitados. Isso é muito importante. Isso se trata da doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, ela fazia isso aí. Os irmãos vendiam as suas propriedades e trazendo ela, colocava aos pés dos discípulos. E a Bíblia diz que não havia necessidade entre o povo, porque aquilo ali que vinha era para suprir a necessidade das pessoas. Que Deus em Cristo nos abençoe a cada dia mais e que possamos ter um coração generoso.